Olá, boa tarde, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal. Hoje eu vou falar um pouquinho, de forma bem breve, o porquê que às vezes tem alguns conflitos de coisas tão simples e banais em alguns relacionamentos. Mas antes, peço aqui, deixe seu like, se você gostar, comente aí, deixe seu comentário também, compartilhe, ajude o canal a crescer espalhando essa mensagem, tá bom? Por que é que às vezes alguns casais têm problemas de desentendimento, alguma crise? Ora, muitas vezes é só porque ou o marido ou a mulher, o homem ou a mulher, seja quem for, ele está simplesmente desordenado em algum tipo de comportamento. Ele está vivendo um comportamento que não é da fase dele, que não é próprio da fase onde ele se encontra. Veja, a criança, ela, por própria fase, por natureza, qual o comportamento típico dela? Querer as coisas somente para ela. Fazer birras, chorar, espernear, bater o pé. Enquanto ela não tiver aquilo que ela quer, ela fica chorando, esperneando. Isso é o comportamento típico da criança, da fase infantil. Então, o egoísmo predomina nessa fase. Bem, porque nessa fase ainda é recente, ainda estão se ensinando, aprendendo os valores, e também serve também como um mecanismo de sobrevivência do próprio ser humano, onde ele quer ali, ele não tem essa consciência coletiva ainda, então ele busca ainda naquela fase dela, naquela terra fase, nova ainda, aquilo que lhe dá prazer. Então o foco dele está direcionado somente naquilo de satisfação de pessoal, única dela. O adulto não. A fase do adulto, teoricamente seria a fase do amadurecimento, é justamente a fase contrária. É a fase onde ela não prioriza os prazeres próprios em detrimento do outro. Não, entendeu? Então ela busca se doar, busca olhar a necessidade de quem mais precisa. E muitas vezes ela acaba sim fazendo certos sacrifícios, certas restrições em próprio prejuízo, mas em benefício de algo maior. Então, às vezes, você, o adulto, faz certos sacrifícios, mas esse sacrifício é em vista de um bem maior. Ora, se uma mãe trabalhou, passou o dia todo trabalhando, aí chega em casa, vai dormir tarde porque o filho ainda não estava dormindo, não estava conseguindo dormir. Aí bota o filho para dormir. Aí quando é de madrugada, o bebê chora e acorda de madrugada, chorando. O que é que a mãe faz? O que é que um adulto tecnicamente faz? Levanta e vai cuidar. Então, mesmo ele estando cansado, com sono, doente, seja o que for, ela levanta, faz aquele sacrifício em vista de um bem maior. Quem é um bem maior? O filho dela, que precisa de um cuidado. E assim serve tanto para o homem em relação à sua esposa e a mulher em relação ao marido. É vista disso. Então, essa é a fase do adulto. Agora, quando você vê um adulto tendo um comportamento de fazer umas coisas somente em benefício próprio, e todas as atitudes que ele toma é somente direcionado para um benefício único e exclusivamente dele, ora, quando as pessoas batem o olho, o que é que elas veem? Pô, técnica. O popular é o termo egoísta, mas você vê que ali existe uma desordem, porque ele está vivendo um comportamento que não é proporcional à fase dele, à fase adulta, mas sim proporcional à fase da infância. Então é como se fosse um breve regresso, aquele breve instante ali, ele estivesse regredindo a fase da infância. E alguns perduram e persistem nesse comportamento e às vezes passa anos e anos repetindo esse mesmo tipo de comportamento. E aí você percebe que não existe alguma coisa alterada nele ali nesse sentido. Então por quê? Porque ele está vivendo uma fase que não é própria da qual ele deveria estar vivendo, que é a fase adulta. Cada um está passando por sua fase, infância, adolescência, a fase adulta. E quando não se vive a fase adequada, acaba gerando isso, essas desordens. E essas desordens, consequentemente, é motivo de atrito, é motivo de confusão, de brigas, de desentendimento. Por quê? Porque enquanto um vive aquilo que é próprio da sua fase adulta, o outro está vivendo um comportamento que da fase regressa, que é já para ter passado, da fase da infância e não mais da fase adulta. Então, tecnicamente, óbvio que existe uma desordem nisso aí.
e acaba acontecendo uma desavença, um desentendimento. Esse é o motivo, um dos motivos, óbvio, né? Então, pessoal, hoje tecnicamente eu ia falar somente sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, ajude o canal a espalhar essa mensagem, a levar outras pessoas também a terem, às vezes, um olhar atento de coisas banais do dia a dia que as pessoas não têm, acabam se passando, que é natural, que elas não vão ter isso, nem todo mundo tem isso, e às vezes não percebe que são coisas simples, atitudes simples no dia a dia, que se fossem corrigidas, poderiam ter uma vida mais harmoniosa, mais equilibrada no seu cotidiano, tá bom? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.